Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020. Este é o programa da Defenda PM, transmitido pela TV Osasco e pelas redes sociais. Eu sou o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, e hoje, conforme anunciado na semana passada, faremos o programa num formato um pouquinho diferente. Esse formato deve durar enquanto durar também a quarentena aqui em São Paulo. Fazemos isso em respeito a vocês que não podem ficar em casa. Vocês que são profissionais da segurança, da saúde, da coleta de resíduos, da área de limpeza, caminhoneiros, frentistas, agricultores, padeiros, funcionários de farmácias e de mercados, operários, técnicos e profissionais em geral, que continuam produzindo, transportando e distribuindo os produtos e alimentos que fazem a nossa economia girar. Para vocês, nosso muito obrigado. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Bem, o assunto do momento ainda é o coronavírus. Estamos sendo bombardeados de informações sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Mas como todos sabemos, não é a primeira vez que acontece um surto de doença infectocontagiosa, seja no Brasil, seja no mundo. Para trazer um pouco de história para nós, eu entrevistei o Tenente-Coronel Sérgio Marques. Ele é historiador, escreveu um artigo muito interessante contando sobre a participação do contingente da Força Pública de São Paulo no surto de gripe espanhola de 1918. Vejam o que ele nos conta sobre esse episódio complicado da história paulista e brasileira. No início de outubro de 1918, a gripe espanhola, também conhecida como influenza espanhola, alcançou o território paulista. A Força Pública, a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, através de seu comandante-geral, Coronel Neiva, disponibilizou ao Estado todos os meios humanos e de logística. A Força Pública era composta aproximadamente por 7.900 homens no Estado de São Paulo. Então todos eles foram colocados a campo para combaterem o mal, auxiliando as populações. Os doentes acabavam expelindo fluidos, sangue, através da boca, através dos ouvidos, do nariz. E na época o equipamento de proteção individual, óculos, luvas, não eram dada tanta ênfase. Então o patrulheiro, o soldado da Força Pública, ele ia para socorrer aquelas populações e direcioná-las para os hospitais ali existentes na época. Bom, com essa situação e sabedores que o contato era dos grandes propagadores da doença, o soldado acabou ficando doente. Quais eram as agravantes? Os soldados solteiros, eles residiam nos quartéis e as camas eram muito próximas umas das outras. Então isso acabou facilitando também a expansão da doença no seio da tropa.
a apresentação da banda da Força Pública, tanto dentro da instituição como nas comunidades, no meio de aglomerações, também acabaram facilitando. As cerimônias que nós tínhamos militares também no interior da instituição, há poucos dias as novas instalações do regimento de cavalaria foram inauguradas, e com muita gente. Os policiais casados, ao retornarem aos seus respectivos lares, acabaram também infectando as famílias, e surge nesse período como destaque o corpo de saúde da Força Pública, formada por médicos, enfermeiros e auxiliares. A sede do Hospital Militar é onde se encontra hoje o Museu da Polícia Militar. Mas a demanda era tão grande de tantos doentes da Força Pública que foram criados hospitais provisórios. Exemplos: no 1º Batalhão de Choque, na Rota, foi criado um hospital provisório. No 2º Batalhão de Choque foi criado um outro hospital provisório. Para nós termos uma ideia, 700 leitos eram ocupados lá no 2º Batalhão de Choque. No dia 1º de novembro de 1918, no pico da doença, vamos assim dizer, 2.000 policiais militares estavam infectados e estavam internados tanto nos hospitais provisórios da Força Pública, no Hospital Militar e nos diversos hospitais da cidade de São Paulo. Em dezembro de 1918, a doença se dissipa e ela acabou deixando influências, vamos assim dizer, muito ruins na cidade e no estado de São Paulo. Foram 35.000 mortes no estado de São Paulo, 5.400 mortes na cidade de São Paulo e 145 policiais perderam a vida no combate à gripe espanhola, que representa 2% do efetivo da instituição na época, no período de 2 meses. Então as consequências foram muito pesadas. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre esse tema, acesse a página do museu no Facebook e leia o artigo do Tenente Coronel Sérgio Marques na íntegra. O endereço é Museu de Polícia Militar de São Paulo. É só acessar e conferir por lá. Na semana passada, entrevistamos o Tenente Coronel Macera, chefe interino do Centro de Comunicação Social da PM. E ele falou sobre como a Polícia Militar está preparada, ou se preparando, para enfrentar a crise do coronavírus. Principalmente para que os fatos ocorridos em 1918, que nós ouvimos agora o relato aí do Tenente Coronel Sérgio Marques, para que não voltem a acontecer. Entre outros temas debatidos, falamos sobre a preocupação que a PM tem em orientar 3 públicos distintos: policiais militares da ativa, veteranos e a população em geral. Vamos ver ao longo desse programa alguns vídeos produzidos pelo Centro de Comunicação Social da Polícia Militar que tem esse condão. Esse primeiro vídeo que nós vamos mostrar agora fala para o policial militar da ativa e para o veterano como o Hospital da Polícia Militar está preparado para receber aquele que eventualmente se infectar com o coronavírus. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui para dar algumas informações sobre a epidemia de coronavírus. O Corpo de Saúde da Polícia Militar está preparado para enfrentar a epidemia de coronavírus. Desde o começo, em janeiro, a gente participa juntamente com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde no planejamento de como tratar essa epidemia. Nossos profissionais foram preparados e criamos um plano de contingência de atendimento no pronto-socorro, de isolamento e de identificação dos casos. Num segundo momento, caso seja necessário, disponibilizamos uma UTI somente para tratar os casos do coronavírus, inicialmente com 14 leitos, porém podendo chegar até 40 leitos. Fiquem tranquilos, estamos preparados, vamos combater e vamos vencer essa epidemia. Ainda em relação à questão médica, é importante esclarecer que durante essas últimas semanas circularam algumas informações pelas redes sociais sobre possíveis situações em que os policiais militares ficariam descobertos legalmente dos seus direitos caso contraíssem coronavírus em serviço. Isso tudo foi esclarecido e muito bem esclarecido por uma portaria do comandante-geral que saiu nessa semana passada agora, quinta ou sexta-feira, a quem parabenizamos, diga-se de passagem, pela iniciativa e pela interpretação legal. A portaria dá total garantia ao policial militar.
Era exatamente isso que esperávamos do comando do Coronel Alencar, uma pessoa íntegra, extremamente preocupada com o policial militar. Parabéns, comandante, não esperávamos nada diferente do senhor. Outra notícia importante sobre a saúde dos policiais militares neste momento de crise, um caso específico agora voltado à parte de saúde mental, é de que o Centro de Atenção Psicológica e Social da Polícia está disponibilizando de modo temporário e excepcional, é claro, só abrange esse período aqui da situação complicada do coronavírus, números telefônicos destinados aos policiais militares que apresentem sentimentos de ansiedade, angústia, tristeza e outros associados a essa crise que estamos vivendo. Os psicólogos atenderão pelos telefones disponibilizados, eles vão dar acolhimento imediato às demandas que forem surgindo e vão encaminhar os interessados para dar continuidade a esse atendimento posteriormente, seja presencialmente, seja através do teleatendimento que vai ser também disponibilizado a eles. Você, policial militar, caso deseje saber mais, procure informações pela intranet. Com certeza você vai obter todas as informações necessárias para esse acolhimento. Outra ação importante, já ressaltada aqui pelo Tenente Coronel Macera, é a mudança do foco de ação da PM. A PM de São Paulo ela está se engajando numa verdadeira missão humanitária, palavras do Coronel Macera e palavras do Coronel Alencar. Para isso, alguns procedimentos de orientação à população estão sendo adotados. Veja um exemplo disso no vídeo a seguir. Todos contra o coronavírus. Policial militar. Estamos nas ruas para proteger e orientar o cidadão. Utilize o microfone externo da viatura e reproduza mensagens de áudios gravadas para reiterar comportamentos adequados à população. Basta aproximar a saída de som do seu celular ao microfone. Todos contra o coronavírus. Cidadão, se você pode ficar em casa, fique tranquilo. Estamos protegendo você. Se preferir, realize você mesmo a leitura das mensagens elaboradas diretamente no microfone, atingindo assim o objetivo de conscientização da maior quantidade de pessoas. A prevenção é a melhor solução. Pelas informações trazidas pelo Tenente Coronel Sérgio Marques no início do programa, fica mais que patente a necessidade de prepararmos os nossos policiais para o enfrentamento dessa crise sanitária que estamos atravessando. É importante também conseguir a cooperação da população, sobretudo daqueles que podem ficar em casa. Se esse for seu caso, por favor, fique em casa. E acima de tudo, os nossos veteranos e idosos civis. Este sim não deve sair em casa para nada, ficar ao máximo recolhido. Essa é uma recomendação recorrente do nosso ministro da Saúde. Aliás, que tem sido uma voz serena em meio a um alarido, um turbilhão de incoerências que está sendo dito. Ele diz uma coisa só: cuide dos nossos velhinhos. E é isso que nós pedimos a você. Você que é idoso, você que é veterano, fique em casa. Você que tem algum parente nessa condição, cuide dele, mantenha em casa, dê suporte para ele. Isso é muito importante para a gente combater essa situação gravíssima que estamos vivendo hoje. Para reforçar essas orientações, o Centro de Comunicação Social da PM também elaborou vídeos que vão trafegar aí pelas redes sociais, visando a conscientização da população. Veja um exemplo desse vídeo agora. Todos contra o coronavírus. Cidadão, o momento pede serenidade, tranquilidade e responsabilidade. Sua atitude pode evitar a propagação do vírus. O jornal norte-americano The Washington Post publicou uma série de gráficos e animações que simulam o ritmo da contaminação por coronavírus. Esse primeiro vídeo ilustra a transmissão de um vírus com pessoas circulando normalmente, sem o distanciamento social, indo trabalhar, frequentando festas, restaurantes, bares, academias, entre outros. Os pontos vermelhos são as pessoas que são contaminadas. Esse segundo ilustra quando 3 em cada 4 pessoas adota o isolamento social, ou seja, deixa de fazer as atividades opcionais e faz apenas o que é obrigatório. Note que o isolamento é capaz de achatar a curva de contaminação.
objetivando não sobrecarregar o sistema de saúde. Nós, policiais militares, também estamos no trabalho por vocês. E vocês, fiquem em casa por nós. A prevenção é a melhor solução. Bom, aqui cabe um comentário na área política. Eu não vou defender, não vou atacar ninguém, por favor, entendam o meu posicionamento. Aliás, esse posicionamento foi expressado por meio de um artigo escrito por mim e por um grande amigo, o Major Frederico, que já entrevistamos aqui, que é professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos também. Eu vou apontar só um fato que tem saltado aos olhos daqueles que estão acompanhando atentamente os movimentos de cada ente federativo, União, Estado, município, que são envolvidos nessa gestão de crise, se é que nós podemos dizer assim. A nossa Constituição Federal de 1988, ela afirma logo no parágrafo único do artigo 1º que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Ou seja, a República Federativa do Brasil, ela tem a chamada democracia semidireta ou representativa. Dessa forma, o povo, ele é o titular do poder. Em alguns casos, ele usa esse poder, exerce diretamente esse poder. Vou citar 3 situações aqui: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nos demais casos, que é a maioria, obviamente, o poder é exercido pelos representantes que foram eleitos por esse povo para fazer isso. A nossa República Federativa, conforme o caput do artigo 1º, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Somente a União é soberana. Os demais entes que eu citei aqui, eles são autônomos e têm autonomia somente para determinados temas constitucionais, não para todos eles. Além dessas 3 esferas, vamos assim dizer, nós temos 3 poderes também: o executivo, o legislativo e o judiciário, que deveriam, de acordo com o artigo 2º da Constituição, serem harmônicos. Eu tenho observado, ou melhor, acho que todos temos observado, né? Não é só uma opinião minha, quase que atônitos, uma verdadeira briga pelo poder em meio a essa crise sanitária. É como se tivesse um cenário de caos e a disputa política parecesse ser mais importante que a solução do problema. E essa disputa parece que vai trazer um troféu. E o troféu que vai ser trazido ao final não é um remédio, não é um tratamento assim a curto prazo que vai resolver o problema. Ela parece que vai vir na forma de um cargo público, já seja agora nas eleições municipais de 2020, ou seja nas eleições que vão acontecer em 2022 para um cargo que vai ser colocado em disputa para 2023. Ao invés de cooperação, nós estamos vendo uma competição da qual a gente não sabe quem vai ser efetivamente o vencedor. Não dá para saber agora. Mas a gente já sabe de pronto quem serão os perdedores. O perdedor maior é o povo, somos nós. O momento é de solidariedade, de altruísmo, de cautela, de empatia, e não de devaneios jurídicos e de ações imperialistas. Tampouco é o momento de fazer uso político dessa crise, buscando espaço por meio de ações midiáticas para surgir como o salvador da pátria. As ações devem ser coordenadas, devem ser integradas, devem ser conversadas, negociadas entre cada ente e cada poder envolvido, visando sempre ao bem comum e à obediência ao Estado de Direito. Esses dirigentes políticos não podem esquecer que são apenas representantes escolhidos para momentaneamente ocuparem o cargo em que se encontram. E que nós, o povo, é que iremos avaliá-los em última análise, aprovando, ou seja, reelegendo, ou reprovando a sua atuação no desempenho do cargo. Nesses momentos de crise, o que o povo espera dos 3 poderes e de todos os entes federativos envolvidos é a união e a harmonia. Afinal, é isso que estabelece a nossa lei maior. Para reforçar a nossa opinião sobre essa questão específica, a Defenda elaborou um post que tem circulado nas redes sociais. Retornando aqui ao nosso foco, que é a PM, muitas medidas estão sendo adotadas para minimizar a necessidade de condução de pessoas aos distritos, inclusive dos infratores à lei.
se busca não fazer o transporte dos envolvidos para os EPs. No último dia 24, o governador de São Paulo anunciou a ampliação do rol de crimes que podem ser registrados pela delegacia eletrônica. Segundo o anúncio feito, a partir de agora, as delegacias eletrônicas passarão a registrar crimes como ameaça, estelionato, roubos e furtos de diversos tipos, por exemplo, estabelecimentos comerciais, residência, carga e também crimes ao consumidor. Vão ficar fora dessa lista, ou seja, não poderão ser registrados pela delegacia eletrônica crimes que dependam da coleta imediata de provas, tais como homicídio, latrocínio, estupro e violência doméstica. Fica aqui uma dica para o governador João Dória: registro do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. Esse assunto é algo que nós já trouxemos aqui diversas vezes no programa da Defenda, sempre ressaltando a economia de tempo e de dinheiro que pode trazer à população e melhorar o serviço policial, melhorar o serviço de atendimento a essa população. Ainda mais agora em termos de coronavírus. Assim, vale reprisarmos o vídeo sobre o termo circunstanciado de ocorrência, que foi produzido pela Defenda e que explica exatamente tudo que envolve esse instituto que queremos ver implantado em São Paulo, não só nessa época de crise, deixa bem claro aqui, não só nessa época de crise, mas em todo e qualquer momento, porque ele é útil, ele é importante, ele ajuda a população, ele ajuda o atendimento da polícia e o atendimento à população. Afinal, a gente poderia dizer o seguinte, que a ilegalidade está justamente em não implantar esse termo circunstanciado. Aliás, aproveitando um pouquinho esse tema da ilegalidade, eu vou abrir aqui um pequeno parênteses antes de exibir o vídeo, que é sobre a atuação da Polícia Civil. Por favor, meus amigos da Polícia Civil, não é uma crítica, por favor, entendam o que eu vou dizer agora aqui. Mas foi divulgado no final da semana passada que a Polícia Civil iria realizar rondas noturnas na Grande São Paulo. Fantástico, eu acho importantíssimo, né? Essas rondas, inclusive, viriam para evitar saques a supermercados. É importante a gente evitar crimes. Só que tem um detalhe, não foi divulgado quantos saques houve ou até onde foram esses saques. Parece que é uma medida preventiva. Vamos colocar a Polícia Civil na rua para fazer policiamento ostensivo. Só tem um detalhe, policiamento ostensivo é função da Polícia Militar, não é função da Polícia Civil. A Polícia Civil, ela tem outras funções nobres, importantíssimas e que têm que ser preservadas, bem como as funções da Polícia Militar. O nosso secretário, eu não sei como é que está essa situação, não sei se foi implantado ou não, eu não tive mais notícia, procurei ir atrás, fica aqui só uma chamada, né, a respeito desse ponto. Nós precisamos ser bem críticos nisso, né? Cada um tem uma função. O TCO que nós não podemos fazer, que nós podemos fazer por questões legais, nós não somos possibilitados. E agora quer colocar a Polícia Civil na rua para fazer policiamento ostensivo, preventivo, que é a função exclusiva da Polícia Militar. Tem que entender um pouquinho o que está acontecendo aí, vamos acompanhar ao longo dessa semana. Bom, acho que já está dado o recado aqui, né? Vamos ao nosso vídeo sobre o termo circunstanciado de ocorrência. Termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. Como um instrumento tão simples pode melhorar significativamente a segurança pública de São Paulo? Você sabia que há uma solução muito simples que pode melhorar muito a eficiência das polícias? Primeiramente, deixe eu explicar o que são infrações de menor potencial ofensivo. São aquelas menos graves, que têm pena máxima de 2 anos. Lesões corporais leves, lesões decorrentes de acidentes de trânsito, ameaças, crimes contra a honra, uso de drogas, etc. Para esse tipo de ocorrência, não se instaura inquérito policial. Não há necessidade de uma investigação, mas apenas um registro simples, o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que pode ser feito inclusive por tablet ou aparelho celular, que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal, onde o caso será resolvido. E como isso funciona no estado de São Paulo? Estamos em uma típica cidade paulista. A Polícia Civil, basicamente, fora dos horários de expediente, fecha suas delegacias e concentra o atendimento em unidades de plantão. Suponhamos que a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo fardado, tenha 6 viaturas para atender essa população. De forma bem básica, como é distribuído o policiamento? A cidade é dividida em setores e em cada setor é destinada uma viatura para o policiamento. Então ocorre uma briga e uma pessoa acaba lesionando a outra. A vítima liga para o 190 e chama a Polícia Militar. A viatura se desloca ao local dos fatos, onde houve a vítima, o autor e as testemunhas.
Então, o policial militar deve conduzir as partes da delegacia, mas não cabem todos na viatura. Por isso, pede para a testemunha se dirigir até lá por meios próprios, ou aciona uma segunda viatura para o transporte da testemunha ao DP. Aqui começa o gasto do dinheiro do imposto do cidadão, porque a polícia militar terá custos operacionais para deslocamento e atendimento dessa ocorrência. Quando chega à delegacia, é situação muito comum se deparar com diversas viaturas apresentando ocorrências fora da fila. Se houver flagrante na frente, pode-se esperar horas, além da inconveniência para as partes estarem em um meio onde é comum a presença de infratores de crimes mais graves. Enquanto isso, o setor de policiamento da viatura está desguarnecido. As pessoas perguntam: cadê a polícia? Os ladrões percebem, a área está livre. Resultado, possibilidade de mais crimes ocorrerem. E isso não acontece só no setor. Vocês estão lembrados das outras viaturas que estão na delegacia? Os setores delas também estão desguarnecidos. Por outro lado, o trabalho de investigação também é prejudicado, uma vez que os policiais civis acabam sendo utilizados para o registro de ocorrência, em razão da alta demanda. Após o término da apresentação da ocorrência, a viatura deve voltar ao setor. Os custos operacionais da ocorrência só crescem, e não se trata de uma ocorrência no dia, mas muitas. Normalmente, a viatura deve levar as partes de volta. E nesse tempo de deslocamento, não podem os policiais militares atenderem ocorrências, porque tem civis na viatura, e se houver algum problema, eles podem se ferir. Ao final, entre deslocamentos de ida e volta, tempo de espera na delegacia, a viatura volta ao local, por vezes, horas depois. Tempo em que outros crimes mais graves podem ocorrer. Policiais desgastados, cidadãos descontentes. Tudo isso para um simples registro de ocorrência, no qual não há nada para apurar, nada a investigar. Alguém pode dizer: mas isso só acontece nas cidades grandes? Infelizmente não. Em horários fora do expediente, principalmente à noite, horário mais crítico para os crimes nos pequenos municípios, as delegacias não mantêm plantões, tendo o policial que se deslocar para outra cidade para registrar a ocorrência. Resultado, a viatura fica fora da cidade por horas e, por vezes, muito distante do município de origem. Mas esse problema tem solução? Tem sim, e está tudo na lei. As infrações de menor potencial ofensivo são cuidadas pela Lei 9.099 de 95. E o que ela diz? Vamos ao artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Essa autoridade não é somente o delegado de polícia, mas qualquer policial. Isso já se encontra reconhecido pelos nossos tribunais superiores. Mesmo no estado de São Paulo, existe provimento do Tribunal de Justiça do Estado autorizando policiais militares para tal registro. Assim, os termos circunstanciados podem ser registrados no local dos fatos. A permanência da viatura no local traz sensação de segurança à comunidade e inibe a ação dos criminosos. As partes da ocorrência são liberadas rapidamente. De outro lado, propicia-se a liberação dos policiais civis das delegacias, que ao invés de ficarem registrando ocorrências de menor potencial ofensivo, podem exercer sua atividade investigativa com maior tempo e eficiência, melhorando significativamente o número de casos elucidados. Sem contar a tremenda economia de dinheiro público. Isso não é suposição, é fato. Veja o exemplo da Polícia Rodoviária Federal, PRF, em estudo feito no ano de 2017. O registro do TCO no local dos fatos, ao invés de conduzir a ocorrência à delegacia, gerou, em um ano, disponibilidade de 300 mil horas, o que equivaleria a 162 policiais a mais na atividade de policiamento. E o bolso do cidadão agradece. Um pouco mais de 37 mil ocorrências gerou economia de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Imagine a economia para São Paulo, que em 2018 atendeu quase 500 mil ocorrências de menor potencial ofensivo, 12 vezes mais que a PRF no estudo em questão. Faça a conta, 12 vezes 100 milhões por ano. O termo circunstanciado pelas polícias militares já é uma realidade em muitos estados do país. Mas no estado de São Paulo, em face de uma decisão de natureza política, de 2009, a Polícia Militar encontra-se impedida de registrar o TCO. Essa é uma decisão do passado que pode ser corrigida pela atual Secretaria de Segurança Pública, uma vez que é coerente com suas propostas de economia, legalidade e eficiência. Por tudo isso, a Defenda PM defende o ciclo completo de polícia mitigado, relativo às ocorrências de menor potencial ofensivo, termo circunstanciado pelas polícias militares, o pouco tempo da segurança pública. Bom, e assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do programa da Defenda PM. Antes, porém, não custa lembrar de algumas recomendações para esses tempos de crise de coronavírus. A primeira delas é a informação. Mantenha-se informado, mas mantenha-se informado por canais oficiais. Tem muita fake news rodando, essas fake news deixam a gente angustiado, ansioso. Esquece fake news. Se baseia naquilo que é importante,
que é mais fundamental, que é aquilo que é passado pelos canais oficiais de comunicação. Outro ponto importantíssimo, fique em casa o máximo que puder. E ficando em casa, estabeleça uma rotina. A gente fica meio ocioso em casa, faz uma rotina que isso vai ajudar você a suportar o tempo que você fica em casa. Ponto pacífico, mantenha os idosos isolados. Mas importantíssimo, não os abandone. Contato diário por telefone, tem diversas mídias que a gente pode utilizar, WhatsApp, dá para fazer videochamada, é uma beleza, hoje em dia a gente consegue ver as pessoas que estão ali longe da gente. Então, mantenha uma rotina também de falar com esses idosos sempre. Tente manter a economia local rodando. Tem muita loja, já está fechada, mas tem muito restaurante que está entregando em casa. Pega aquele restaurante perto da sua casa, aquele mercadinho perto da sua casa, mantenha essa economia local girando. É fundamental. Pede para entregar, quase todos estão entregando. Isso é fundamental para a gente manter a saúde financeira das pessoas que nos cercam ali. As grandes redes vão sobreviver. O problema são os pequenos comércios, os pequenos mercados, as padarias. Precisamos prestigiar esse povo. Higiene-se muito bem, as mãos principalmente, álcool gel e principalmente água e sabão, sempre. E por último, lembre-se que estar isolado não é estar sozinho. Nós estamos todos juntos nessa mesma jornada, só existe uma distância física entre nós que nós podemos aplacar com o uso da tecnologia. Esperamos em breve voltar ao formato antigo do nosso programa, pois será um sinal de que a nossa vida está voltando ao normal. Enquanto isso não acontece, vamos tocando desse jeito. Espero que vocês tenham gostado e aprovado. Voltamos na próxima semana, uma boa semana a todos, fiquem em casa tanto quanto puderem e principalmente se cuidem.